CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, os companheiros aqui presentes. Bom dia a quem nos acompanha de casa. Que tenhamos um ano de 2023 de muita paz, saúde, harmonia, de trabalho, que é importante para nós, e de muito estudo, principalmente da doutrina espírita, que tanto bem nos traz, não é? Nós estamos recomeçando aos pouquinhos. As reuniões públicas não pararam nesse intervalo de Natal e Ano Novo, a não ser 24 e 31, que nós não tivemos. Mas as outras tarefas da casa, os cursos, recomeçarão a partir de segunda-feira, agora dia 9. Sendo que de manhã, como tínhamos o COMP, nesta segunda-feira não vamos ter o COMP de manhã, mas teremos à noite. Então, a partir do dia 9, os nossos trabalhos todos recomeçam exatamente como era no ano passado. Lembrando sempre, estamos iniciando o ano com outra força, mais força de vontade e com vontade mesmo de estudar a doutrina. Então, vamos fazer os cursos, vamos procurar saber os horários, os dias que nós temos disponíveis na nossa vida para a gente poder fazer os cursos da casa. Doutrina espírita exige de nós isso. E quando a gente começa a estudar, a gente sente o benefício que traz para todos nós estudarmos a doutrina espírita. Nós temos cursos aqui de domingo a domingo, todos os dias, em vários horários. É só a gente escolher o horário mais apropriado. E vamos estudar. Isso faz um bem enorme para todos nós. Nós temos cursos aqui presenciais e temos online. O curso online é bom porque no dia que não pudermos estar presente, a gente assiste de casa. Mas estar aqui presente, para tirar dúvida presencial com quem estiver dirigindo, ministrando o curso, é muito bom. Isso nos faz um bem enorme. Então, quem ainda não começou, começa. Quem começou o ano passado, continua este ano. Vamos continuar do capítulo em que parou, nós vamos continuar. Então, gente, vamos estudar a doutrina espírita. Faz um bem muito grande para todos nós. Então, as nossas reuniões de sábado, hoje não temos ainda o trabalho da obra social, mas a partir da semana que vem já teremos todo sábado. Então, todo mundo sabe que com a obra social nós precisamos da ajuda de todos, no que puderem. Seja material de limpeza, seja mantimentos, para nós fazermos o café da manhã, fazermos o almoço. São muitas famílias que a casa está assistindo, então nós precisamos de muito auxílio, muito mesmo. O que a gente puder trazer é sempre muito bem-vindo, seja para o café, seja para o almoço, seja para a cesta básica. E aí o material de limpeza, vocês estão vendo, hoje aqui por causa da chuva, o que estão precisando? Vassoura, rodo, pano de chão. Olha, com tudo que tem na nossa casa, é o que a gente utiliza aqui. Então, vamos colaborar no máximo que nós pudermos. E às quartas-feiras, reunião pública de 15h e das 19h, juntamente com o trabalho da cura. E nós sempre lembramos, quem tiver alguma necessidade, seja ela física, seja ela emocional, que após a reunião pública permaneça no lugar onde está, que o médium da casa virá conversar e ver da necessidade da pessoa tomar o passe de cura. Muitas vezes a gente percebe que o que as pessoas precisam mesmo é vir muitas vezes à casa. A doutrina espírita requer isso. Não basta a gente vir aqui uma vez, assistir uma reunião, tomar o passe, tomar um copinho de água fluidificada e ir embora para casa. E a vida continua. Não é assim. Temos que fazer uma continuidade no estudo. Então, a gente precisa vir mais vezes à casa espírita. E precisamos participar dos trabalhos da casa. Temos tarefa aqui para todo mundo.
Cada um que chega aqui vai conversar ou com a Dilane, ou com o nosso presidente Newton, e eles vão indicar, de acordo com a possibilidade da pessoa e do que ela preferir fazer, uma tarefa que faz muito bem a nós trabalharmos na nossa casa, trabalharmos na obra social. E temos muito trabalho. Às vezes temos muito trabalho para pouca mão de obra. Então precisamos disso, precisamos do auxílio de todos que puderem colaborar. Certo? Então nós estamos aguardando, estamos iniciando o ano, é o momento da gente tomar as nossas iniciativas para nós modificarmos alguma coisa dentro de nós que está precisando ser mudado. Então a hora é essa. Então vamos estudar, vamos trabalhar, vamos participar. É uma casa de amor em que somos recebidos por todos, tanto do plano físico como do plano espiritual, e muito especialmente do plano espiritual. Somos recebidos de braços abertos. E o nosso trabalho é um benefício que a gente pensa que está fazendo para o próximo, mas está fazendo primeiramente para nós mesmos. Bom, a nossa reunião hoje, teremos o nosso companheiro Agalhardor, que vai nos dirigir a palavra, vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Ele vai falar do capítulo 8, Influência do Espiritismo do Progresso. E vai nos falar também do lançamento do livro A Gênese, do nosso mestre Allan Kardec. Durante o passe, o nosso companheiro Anselmo vai nos falar do Evangelho, que nós vamos ler agora um pouco do que ele vai falar, porque a mensagem é um pouco grande. Eu vou ler só um pedacinho. É do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. O item 4, os infortúnios ocultos. E nos diz assim Kardec: nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e surgem generosos movimentos para reparar os desastres. Porém, ao lado desses desastres gerais, existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como de pessoas em seus leitos de dor, sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham procurar ajuda. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos pensar em Jesus. Vamos esperar as companheiras ali se acomodarem. Querido Jesus, espíritos amigos que trabalham incansavelmente aqui na nossa casa, aqui no nosso SEAP, nesta casa de amor, onde nos sentimos acolhidos, amparados, sustentados. Nós queremos nesse instante, Senhor, pedir as Tuas bênçãos para cada um de nós, pedir as Tuas bênçãos para os companheiros que vão nos dirigir a palavra, pedir as Tuas bênçãos para todos aqueles que estão trabalhando neste momento, dentro do nosso SEAP. Abençoa, Senhor, a nossa vontade, a nossa perseverança em sermos aprendizes do Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos fazer a nossa reforma íntima, para nos aproximarmos de Ti o mais depressa possível. Então, Senhor, agradecidos por ter nos dado ânimo para estarmos aqui, nesta manhã. Apesar da chuva, estamos aqui, dizendo presente ao estudo, ao trabalho, com muita fé no coração e com muita gratidão pela Tua misericórdia para com cada um de nós. Em Teu nome, Senhor, em nome do nosso querido amigo altivo, dos espíritos queridos que aqui trabalham, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O Agalhardor vai nos falar da questão 798 a 802. Eu vou ler uma questãozinha só. Eu vou ler a 799.
que Kardec pergunta assim: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E os espíritos responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontra o seu verdadeiro interesse. Não estando mais a vida futura velada pela dúvida, o homem compreende melhor que poderá assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cores, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus fortaleça cada um de nós, para que nós possamos captar as informações que hoje serão passadas aqui para os espíritos amigos, a todos nós. Hoje nós vamos falar da influência do Espiritismo no progresso. O Espiritismo é vamos dizer assim, uma doutrina que está aqui conosco há 166 anos, 167 anos. Foi codificado por nosso querido irmão Allan Kardec, cujo primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, lançado em 1857. Desde então, desde o lançamento do Livro dos Espíritos, ele está encontrando sempre barreiras e imposições de quem? De nós, dos seres humanos. Porque nós, seres humanos, muitas das vezes procuramos ficar mais no nosso conforto, não querendo nos renovar. Renovar significa trabalho, tarefa, sair daquele estado de conforto. E naquela época de Kardec, Allan Kardec, o povo, provavelmente nós, alguns estavam lá, não aceitava essas mudanças. Estava muito bom, está dando para me comer, beber e viver, está ótimo. Não vou meter a mão em casa de marimbondo. Só que nós mesmos, muitas das vezes, nós não entendemos e nos atropelávamos de que a doutrina dos espíritos, ela não é feita pelo homem. Ela veio diretamente da espiritualidade para cada um de nós. Ela é totalmente esclarecedora. Tanto é que ela tem uma base sólida. Se nós pegarmos os 5 livros do Pentateuco e comparar com todas as informações que nós temos de todas as religiões, a doutrina sobressai, porque ela esclarece da forma mais simples possível para cada um de nós. E uma outra coisa também, que a doutrina, ela não tem preconceito algum. O que ela fala para um, ela fala para todos. Então, o que nós temos que fazer, como a nossa querida irmã nos disse, estamos iniciando um ano, primeira aula será na semana que vem, nos inscrevermos, para a gente procurar saber o que é a doutrina espírita. Por que a doutrina espírita tem essa base sólida? Por que a doutrina espírita não tem as fantasias? A doutrina espírita tem entendimento. E esse entendimento da doutrina espírita chega até nós através de méritos, de tarefas, de solidez de nossos pensamentos, nosso trabalho, a nossa vontade. Então a gente não pode se enclausurar em fictícios da doutrina, porque não existe. É o contrário. A doutrina limpa tudo aquilo que nós estamos, há tantas reencarnações, colocando dentro da nossa mente. Então, está na hora de nós começarmos um estudo sério. Nós que deixávamos sempre a oportunidade de passar, passa essa reencarnação, passa outra. Então, está na hora de nós assumirmos um papel de entendimento de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Então, quando essa responsabilidade chega até nós, colocando para nós esse entendimento, aí sim nós viveremos não uma vida de felicidade,
mas uma vida já com a felicidade batendo a nossa porta pelo entendimento. Como nós vamos falar aqui da dor, a dor para nós é necessário. É necessário para nós nos trabalharmos, nós nos acertarmos. Então, o que nós temos que fazer é procurar um local para que nós possamos entender a doutrina espírita. Essa doutrina que é totalmente esclarecedora. Então, nós vamos falar do progresso. Voltando aqui na questão 779, fala para nós sobre a marcha do progresso, que diz assim para nós: o homem aura em si mesmo a força progressiva ou o progresso é apenas o produto de um ensinamento? A resposta: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Nós, em tempos passados, quando a gente errava, a gente apontava para o vizinho, para o outro, a culpa é dele. A doutrina vem falar para nós que o nosso progresso ele é individual e depende de nós. Depende de cada um de nós, através dos nossos atos, do nosso procedimento, junto a nós, junto a todos. Uma outra coisa também que a doutrina nos mostra, que nós temos que olhar o outro como irmãos. A gente, quando olha o outro, a gente vê como colega, a gente como um próximo. Então, nós temos que procurar olhar o outro como irmão. Nós só temos um pai. Temos um pai e temos vários irmãos. Já diz qual? Que nós destacamos Jesus, que está sempre nos alertando, nos trazendo a lógica, através de todos os seus assessores que estão junto a nós. Então, nós temos que procurar olhar o progresso para o nosso bem. A única pessoa que vai ganhar isso, o único espírito que vai ganhar, somos nós. Que aí nós vamos entender o verdadeiro amor do Pai para cada um de nós. E continuando, fala assim para nós: naturalmente, nem todos, porém, progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros através do contato social. Então, aqueles mais adiantados, que tiveram a oportunidade, que acordaram mais tempo para a realidade da vida futura, a realidade do amanhã, eles, por si só, eles têm o compromisso de nos alertar. Vamos dizer que nós somos uma célula pequena. Olha o que a irmã falou: venham estudar conosco, venham buscar o entendimento. Então, sempre cada um no seu grau de entendimento vai chamando o outro para englobar essa equipe de estudo de aprimoramento do ser, de nós. A gente procurar sempre o que é certo para nós e caminhar junto com um grupo que é melhor do que caminhar sozinho. Aí voltando agora na nossa questão 798, diz assim para nós: o Espiritismo se tornará uma crença comum ou permanecerá sendo partilhado por algumas pessoas? O Espiritismo, nós falamos sempre, ele será o futuro das religiões. Por quê? Porque ele vai trazer para nós todos aqueles conhecimentos que já está no planeta Terra desde quando ele foi criado. Assim que veio o primeiro homem aqui, a doutrina espírita chegou junto. Só que ele não tinha entendimento devido ao seu primitivismo. Mas à medida que ele foi evoluindo, ele foi colocando o amor, olhar o outro com interesse esse ou aquele. Então, o esclarecimento da doutrina espírita que vai solidificar todas as outras religiões. O que a doutrina espírita traz de solidez para nós? O primeiro livro que nós estudamos aqui, o que é o Espiritismo. Ele traz para nós aqui coisas que passa totalmente despercebido por aquele que ainda não teve o contato da doutrina espírita, ou que reza, professa uma outra religião. Por quê? Porque a outra religião não fala com essa clareza o que aqui está. Quem sou eu? Eu sou filho de quem? Por que eu estou com fulano? Por que eu tenho filhos? Por que eu tenho família? A doutrina explica tudo isso para nós. E aqui fala assim para nós: o Espiritismo, doutrina codificada por Allan Kardec, baseada nas evidências da sobrevivência da alma e da comunicação dos espíritos com os homens por meio da mediunidade.
todos nós nos comunicamos diariamente, que eu quero dizer 24 horas por dia, com aqueles que estão à nossa volta. Agora, aqueles que estão à nossa volta são bons? São maus? Não. São todos eles espíritos também querendo progredir. Agora, depende do que nós estamos fazendo, os nossos atos, a nossa ação, o nosso pensamento, nossa vontade, para que nós também possamos angariar bons espíritos para junto de nós. Só em nós virmos para o centro espírita, nós já estamos fazendo com que outros espíritos progridem. Por quê? Eu venho no centro espírita, então tem um espírito que eu sou devedor dele, ele está do meu lado, aguardando uma oportunidade para dizer assim, me dar uma rasteira. Então ele vai ver eu entrando aqui, tantos dias, o que tem aí dentro, afinal de contas? Ele entra ali, ele sai um pouquinho diferente. Porque a gente entra aqui, todos nós aqui estamos sendo trabalhados por nossos benfeitores, nossos guias espirituais. Então eu vou entrar aqui para ver o que ele está fazendo. Então quando ele entra aqui conosco, os espíritos amigos, trabalhadores da casa, invisíveis, entre aspas, chega até ele e o orienta. Mostra que nós estamos aqui num esforço constante de nos melhorar. Que fomos muito ruins no passado, mas estamos melhorando. E que ele tem essa oportunidade nesse exato momento. Aí, nós, quando voltamos para casa, ele aqui fica e é orientado. E nós, fala assim, eu fui no centro espírita, não vi uma pessoa falou lá, falou isso, falou aquilo, não observei, não acredito em nada daquilo. Mas, pelo simples de vir, já entendemos e trouxemos a orientação para um querido irmão. Então, só em vir já estamos melhorando. E diz mais ainda, a existência de Deus, uma outra coisa de Deus. Muitos de nós queremos fazer Deus a nossa imagem. Deus é a pergunta número 1 do livro dos Espíritos, que é Deus? Então, o que nós temos que procurar é entender Deus. E diz, a existência do Espírito. Nós não caímos de paraquedas em qualquer lugar que nós estejamos. O acaso não existe. Se eu estou no Brasil, se eu estou no Rio de Janeiro, se eu estou em um lar, se eu estou dentro de uma casa espírita, é porque eu estou procurando me melhorar. Se viemos aqui para nos melhorar. A doutrina já fala para nós que a Terra é um educandário. E nós temos que vir aqui e integrar-se nesse educandário. E diz também, a pluralidade das vidas sucessivas. Eu vim aqui agora pela primeira vez, o que nós sabemos, foi de aqui agora, que é a 799. É aqui que nós aprendemos agora tudo isso que nós sabemos. Eu tenho certeza que nós tivemos muito mais do que 2.000 reencarnações, para que nós possamos ter esse conhecimento. Conhecimento hoje que nós vamos cada vez mais nos aproximamos do bom entendimento do verdadeiro espírito já próximo ao Pai, ao Espírito puro. Quanto mais se cresce, mais trabalho nós angariamos para nós, para auxiliar o outro. Então, e continuando, diz assim, a pluralidade dos mundos habitados. Só existe a Terra está em uma galáxia. Quantas galáxias existem? Mais de 100 galáxias, mais de 100.000 galáxias nesse universo todo. E nós, muitos de nós viemos de lá para cá. Pois é a casa do Pai. A casa do Pai é o universo. E esse universo faz parte do nosso progresso também. E diz, a comunicabilidade dos espíritos são princípios básicos da doutrina espírita. Comunicar com os espíritos, falar com nossos irmãos. Às sexta-feira, nós conversamos com irmãos aqui, muitos deles, ignorados de tudo isso que eu falei aqui agora. Eu morri e estou vivo. Então, por quê? Ele não teve a oportunidade, a doutrina espírita também é recente, dentro dos seus ensinamentos, a sua divulgação,
ele não teve oportunidade de se mostrar, de integrar-se a um grupo de orientadores. E nós estamos tendo essa oportunidade. Hoje nós temos no Brasil, eu acredito, muito mais do que 10 mil centros espíritas. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade e nos esclarecer e nos orientar. Aí nós estamos fazendo progresso em nós. Como nós estamos vendo aqui hoje, tempo chuvoso, etc., aí mostra que nós estamos interessados em vir aqui se aperfeiçoar, se melhorar, adquirir os conhecimentos. Porque cada vez mais que nós vamos adquirindo o conhecimento, a espiritualidade vai abrindo o nosso leque de entendimento para que nós vamos avançando também em outros conhecimentos. Aí a resposta, então eu vou ler de novo. O espiritismo se tornará uma crença comum ou permanecerá sendo partilhado por algumas pessoas? Resposta: certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza. Então a doutrina espírita, dentro da nossa questão 614, é a lei de Deus em nós, vivenciar a lei de Deus. E aqui na 776 fala assim para nós. 776, o estado de natureza. O estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? Não, o estado de natureza é o estado primitivo, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Conforme nós estamos procurando nos progredir, tudo à nossa volta está progredindo. Vamos falar de casa. Hoje em casa, já imaginou se não houvesse a máquina de lavar roupa? Vamos falar hoje, acabou a máquina de lavar roupa. Já viu o problema enorme que vai acontecer? Coisa simples, coisa material. Então, a doutrina espírita, tudo avança. Tudo que está à nossa volta avança. E quando nós estamos muito acomodados, acontece uma coisa, entre aspas, na nossa vida, para que nós possamos se alertar, para que nós possamos mexer com a nossa consciência, a nossa inteligência. Que a gente mexendo com a nossa inteligência, nós estamos saindo daquele estado de conforto. Aí, você saindo dali, você está progredindo, que você está criando alguma coisa. E diz mais, e chegou o tempo em que deverá ocupar em seu lugar entre os conhecimentos humanos. Esses conhecimentos humanos, todos nós viemos aqui para nós nos enganjarmos. É uma bandeira, é uma tarefa no nosso dia a dia. Todavia, terá que sustentar grandes lutas, muito mais contra o interesse do que contra a convicção, pois não há como dissimular que existem pessoas interessadas em combatê-lo. Esse progresso da doutrina, você falar com defunto, você falar com gente morta, isso é coisa do demônio. É o que falam aí fora. Agora eu pergunto, que pai é esse nosso que vai criar espírito Jesus e vai criar um espírito demônio? É só parar e pensar, não tem lógica. Então, Deus criou os espíritos simples e ignorantes voltados para o progresso. Então todos nós temos que progredir. Os nossos demônios, os nossos infernos, somos nós que criamos. Então, a minha vida não vai para frente. Pare e pense o que você está fazendo. Aonde você está deixando furo? Onde você não está se empenhando? Então nós temos que parar e nos analisar constantemente. E diz mais, pois não há como dissimular que existe pessoas interessadas em combater. Umas por amor próprio, outras por coisas inteiramente materiais. Passado mesmo. Quantas pessoas, por amor próprio, e não querer ceder o seu ponto de vista, atrofiou a doutrina espírita, atrofiou a ciência. O amor próprio, não. Meu ponto de vista é esse,
e daqui não muda. Aí a gente olha no passado. Santos Dumont. Olha o que ele fez com o avião. Um simples invento naquela época, que para ele foi muito importante. Olha o que ele fez hoje. Globalizou o planeta Terra. Então, quer dizer, irmãos que vêm já com aquela incumbência, dá o devido valor àquela incumbência. Mas se ele usasse de preguiça, não vou inventar nada, eu vou subir nesse treco aí, vou cair, vou me machucar. É um empenho, a vontade firme naquilo que ele quer. A vontade firme naquilo que ele acredita. Vontade firme dentro daquele planejamento ao qual ele veio. Porque todos nós, tenhamos a certeza, nós viemos com um planejamento de vida. Um planejamento de aprimoramento. E só depende de nós para aprimorarmos. E diz mais aqui para nós. Mas os contraditores, encontrando-se cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sob pena de se tornarem ridículos. A gente aqui, no passado, quantas pessoas foram presas, etc., porque dizia que a Terra era plana. Dizia que o Sol que girava em torno da Terra. Quantas pessoas foram arroladas na justiça por causa disso? Por quê? Não parava, não pensava, não analisava o seu momento. E aqui nós temos uma nota que diz assim para nós. As ideias só se transformam com o tempo e nunca subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração. E terminam por desaparecer pouco a pouco com aqueles que as professavam. E que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios. As gerações. Qual é a nossa geração hoje? Muitas. A minha geração deve ter mais de 5.000 casos já passados. Mais de 5.000 gerações. Então, por geração em geração, nós vamos automaticamente ganhando conhecimento. Adquirimos o conhecimento aqui. Quando desencarnamos, também, lá nós estudamos. Nós vamos para escolas para nos orientar. E nós lá nos orientamos, teoricamente, viemos para aqui colocar na prática. Ser trabalhadores do Cristo. Que vocês podem observar que à medida que nós trabalhamos bem junto ao próximo, nós estamos auxiliando o Cristo no progresso. Porque nós estamos junto a um povo procurando orientá-lo, a um grupo também. Então, e esses serão substituídos. Substituídos que está ali parado, arcaico. Tem que se mexer. E continuando, fala assim para nós. Durante 2 ou 3 gerações, um fermento de incredulidade que só o tempo de se parar. A doutrina espírita, em 69, Kardec falou, nós temos 3 gerações. 3 gerações para que nós possamos sair da incredulidade. Para que nós possamos aprender aqueles 5 itens que eu falei aqui. Mostrar para nós que a nossa vida não é essa aqui. A nossa vida é lá. Então, nós temos aqui, sair desse impacto, dessa incredulidade que está junto a nós. Nós não somos máquina, nós somos seres pensadores. Então nós temos que procurar olhar, pensar, para que nós possamos progredir também. Assim diz assim, o cristianismo, porque é o próprio cristianismo sobre o qual ele se apoia, que abre os caminhos. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. O cristianismo, na época de Jesus, ele veio tirar muitas, vamos dizer, sequelas que ali estavam, da primeira geração. Na segunda geração, que foi Jesus, ele veio aqui tirar muitas daquelas coisas e implantar o cristianismo, que era o amor puro. E o espiritismo, ele veio para cá para edificar tudo isso aí que ficou para trás. Porque nós temos que usar o discernimento. Não matará, não cobiçará. Então nós temos que analisar tudo isso, aquelas 10 leis, aqui Jesus deixou, que é o amor puro, e edificar junto com a doutrina espírita. A doutrina espírita, queridos irmãos, vocês podem pegar qualquer livro, principalmente o Pentateuco, que dirá sempre para nós boas informações, boas orientações, bons procedimentos, em qualquer estilo que nós tivermos.
sempre nos melhorando. E na questão 799 diz assim maneira: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? A resposta: destruindo o materialismo. Temos muitas pessoas ainda voltadas inteiramente para o lado material. Óbvio que nós temos o nosso trabalho, nós temos que ter a nossa vida de acordo com nossos rendimentos, mas a gente não pode viver só do lado material. O homem não vive só do pão. Então, o materialismo, ele veio para ficar, mas ele tem que ser trabalhado. Um materialismo sólido, pensado. E não nós deixarmos o materialismo nos vencer. Uma outra coisa também que a doutrina veio, combater o materialismo. Mostrar que você tem que ganhar o suficiente para o seu sustento dentro da sociedade. E não é como nós vemos muito aí na nossa sociedade, muitos que ganham além daquilo só por bem-estar dele, pensa ele, e depois jogar fora. E diz assim também: não estando mais a vida futura velada pela dúvida, o homem compreende melhor que poderá assegurar o seu futuro através do presente. O seu futuro, que eu digo, o futuro espiritual. Porque no passado, muitos irmãos saíam daqui como veio, pouco adiantavam no seu progresso. Deixava a vida aí e quando desencarnava estava da mesma coisa. Destruindo os preconceitos de seitas e de castas, de cores. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então, a nossa necessidade é estar sempre nos envolvendo um com o outro. A doutrina espírita, nós temos uma pergunta aqui que fala que o homem não é para ficar isolado, ele tem que estar sempre dentro da sociedade. A doutrina espírita sempre nos chama atenção para que nós possamos estar sempre fortalecendo um ou outro, não deixando se isolar. Que vocês podem observar, toda pessoa que se isola, ele tem problemas sérios na sua vida. Por quê? Primeiro que ele não se trabalha. Ele tem que trabalhar a sua inteligência. Como que ele vai trabalhar a sua inteligência? Isolado em uma ilha aí. Ele não consegue. Então nós temos que estar no meio da sociedade, dizendo sim, sim, não, não. Aí nós progredimos. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, capítulo 6, item 6, o último parágrafo fala assim para nós: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para um dia vos lançar de livres e felizes no seio daquele que vos criou frágeis para vos tornar perfectíveis, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila, a fim de ser os artesãos da vossa imortalidade, o Espírito de verdade, Jesus. Olha o incentivo que ele dá para nós nos modelarmos, nós nos trabalharmos, para que nós possamos ser esses artesãos aqui, para que nós possamos ser perfectivos, ser espírito perfeito mais tarde. E como eu falei para vocês, Jesus passou isso aqui, mas o Pentateuco foi passado pelos espíritos de escola que já sabiam da nossa necessidade. Todos eles sabem da nossa necessidade. Então, a doutrina espírita é dois espíritos. Nosso querido irmão Allan Kardec, quando disseram que a doutrina, nesse livro aqui fala, quando falaram que a doutrina dele, falou, nada disso. Eu apenas codifiquei a doutrina, organizei a doutrina. A doutrina é dois espíritos. Até a palavra, fora da caridade não há salvação, veio da espiritualidade para cá. Não existe uma letra dentro desse Pentateuco que não veio da espiritualidade para nós. Então, muitas das vezes, nós nos equivocamos, vamos ser religiosos, mas a religião, ela é imperfeita. A religião foi inventada pelo homem. Então, nós temos que sempre colocar a barba de molho e saber o que nós lemos, o que nós professamos, o que eu estou seguindo.
Se nós somos imperfeitos, somos seres imperfeitos, e se nós criamos a religião, a gente para e pensa olhando para em volta da gente. Quantas imperfeições, quantos interesses existem? Então, nós temos que parar, pensar, se analisar, para que nós não possamos cair nessas arapucas que nos oferecem aí. Mas essas arapucas são oferecidas e nós caímos? Nós temos o livre-arbítrio. O conhecimento, nós, Centro Espírita, a doutrina, estamos oferecendo. Pode acontecer um dia, continuar, doutor, eu não sabia disso. Sabia sim que você tinha um Centro Espírita do seu lado, você nunca foi lá assistir uma reunião. Você não se mostrou interessado. Porque nós temos livre-arbítrio e nós temos que professar esse livre-arbítrio. Condicionar ele para o bem. E a questão 800 fala assim para nós. Deveremos temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? A resposta seria conhecer bem poucos homens para pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como que por encanto. A doutrina espírita chegou hoje, foi combatido pela Igreja Católica. Kardec, naquela época, no Ato de Fé de Barcelona, ele gastava dinheiro seu mesmo, do bolso dele, dos seus rendimentos, fez um pacote, vamos assim dizer, de livros da doutrina e enviou para Barcelona. O que aconteceu? A igreja pegou aquele livro e queimaram. Agora vamos parar e pensar. Um livro que ele se empenhou, ele trabalhava até 2, 3 horas da madrugada, contato com os espíritos, transcrevia, consolidava a doutrina, pegou esse livro, mandou para lá, aí a igreja vai e queima. A pessoa que tem ponto de vista, que acredita naquilo que faz, imagine o que ele sofreu. Eu acredito que ele tenha chorado. Porque uma coisa que ele tinha certeza que vinha para impulsionar o ser humano. Porque nós estávamos todos, vamos dizer assim, calejados de tantas mentiras. E já tinham pessoas que não estavam dando devido valor à vida. Estava sempre vivendo uma vida material. Por quê? Porque não tinha incentivo. Não via o outro lado. Não sabia da espiritualidade. Não sabia da verdadeira causa nossa. Nossa verdadeira casa é a espiritual. Então, isso aconteceu com ele. Então, quantos percalços a doutrina espírita aconteceu em todos os lugares? Aqui mesmo, centros espíritas, aqui antigo, de 50, 60 anos no Rio de Janeiro, e como em outros lugares, os diretores, eles tinham, antes de tudo, abriu o centro espírita e disseram, tome da ata de abertura, todos vocês serão fichados na delegacia. Não tem muito tempo não, 50 anos passados. Então, para que a doutrina chegasse hoje a nós, eles acreditaram. Acreditaram como Allan Kardec acreditou. E junto com o apoio e a orientação desses espíritos amigos, que a doutrina veio para ficar. Não existe ser humano que vai derrubar a doutrina espírita. Porque se um irmão não quer o interesse, está combatendo a doutrina espírita, acontecerá na vida dele determinados percalços que ele mesmo vai ter que se chegar à doutrina e pedir a explicação daquilo. Porque a vida, toda a nossa vida é voltada para o melhor, para nós e para aqueles do nosso lado. E diz assim, as ideias se modificam pouco a pouco, conforme os indivíduos, e são necessárias gerações para apagar completamente os traços dos velhos hábitos. Hoje nós falamos no Ato de Fé de Barcelona, simplesmente assim. Mas, naquela época foi difícil. E nós vamos sempre nos arrolando nessas gerações e chegamos hoje aqui. Se vocês pegarem o livro, acredito que aqui tenha, O Voo de uma Alma, de Dona Ivone do Amaral Pereira, vocês leem, acho que se não me engano, na página 33, quem foi o bispo que incendiou nesse ato de fé aqui? Conviveu com Chico ali. Então, quer dizer, nós estamos aqui, se erramos ali, temos oportunidade de ir nos acertando sempre diante da lei e no próprio planeta.
Aí continuando, diz assim: a transformação, portanto, só pode efetuar-se com o tempo gradual e progressivamente. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. À medida que a gente vai se esclarecendo, a gente vai olhando de uma outra forma o nosso futuro. O Espiritismo vem rasgá-lo completamente. Porém, mesmo que tivesse, por efeito, corrigir um único defeito de um homem, seria um passo que ele teria levado a dar, por isso mesmo, teria feito um grande bem, pois este primeiro passo tornar-se-á os outros mais fáceis. Se esse livro aqui, como a gente tem História na Doutrina, se ele, como fala, ele salvou a vida de muitos, só ali já valeu o livro ser lançado. E nós temos um livro aqui que é do Pentateuco, que nós estudamos também, Céu e Inferno. Esse livro mostra para nós irmãos que conviveram aqui com a gente, e eles vêm dar o depoimento da vida deles, o que eles encontraram do outro lado, com os procedimentos que estiveram aqui no planeta. E fala: não façam isso. Olha o que eu passei. Ele nos explica e nos orienta. Então a doutrina espírita, além de nos orientar, os irmãos vêm e nos dão uma cola de como agir para não cair nessas armadilhas que nós mesmos fazemos. A 801 fala assim para nós: por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que hoje ensina? A resposta: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa dirigir. Cada coisa a seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou não desnaturaram, mas que agora pode compreender. Jesus ajuda o homem pelo homem. E nós vamos aqui olhar, Jesus poderia falar isso que eu estou falando aqui hoje. Jesus poderia falar isso aqui para nós? No mínimo eu ia ser apedrejado. Porque ninguém tem um entendimento naquela época. Tanto é que ele falava por parábolas. Ele usava o material da época para ele conversar com o povo através das suas palestras. Então, hoje nós já temos um entendimento. A própria doutrina fala para nós que hoje nós já somos adultos para compreender a doutrina. Os incautos é minoria, 1 ou 2% apenas. Então nós já temos condições. E na questão 802 diz assim para nós: visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não apressam este progresso? Através de manifestações tão generalizadas e tão patentes que a convicção atinge até os mais incrédulos. Se Jesus entrar naquela porta ali agora e falar: eu sou Jesus, quem é que vai acreditar? Duvido, ninguém vai acreditar e ainda vai fazer piada. Não vai fazer piada porque está dentro do centro. Nós temos que vir aprendendo gradativamente para que nós possamos ter o mérito daquilo que nós estamos aprendendo. Vocês podem observar, como eu falei antes, o avião tinha 2 asas, uma em cima e outra embaixo. Aí era tal, aí foi diminuir, agora olha como é o avião hoje. Então tudo isso é gradativo. Estou falando em termos de coisas materiais, para a gente trazer para o nosso lado espiritual. Então, dentro do nosso ser, nós temos que ir gradativamente aprendendo, trazendo aos poucos esse entendimento para nós. Porque senão nós não vamos acreditar. Tudo isso que nós estamos falando aqui, eu tenho certeza que está todo mundo se trabalhando aí dentro. Aquilo, nunca ouvi falar isso, aquilo eu já ouvi dessa forma ou de outra. Então todos nós estamos nos trabalhando, para que nós possamos um dia, quando nós aprendemos, por mérito. A doutrina espírita era assim: vocês vão chegar aqui para estudar, nós vamos no beabá, e vamos. Quando chegar o final do ano, vocês vão olhar para trás, assim, o quanto eu aprendi. E aprende mesmo. Porque a gente aí, nós somos seres inteligentes. Nós vamos captar todos esses ensinamentos e colocar dentro de nós. A única pessoa que tem a ganhar com isso somos nós. Por quê? Vamos errar menos. Então, se nós erramos menos, nós estamos sendo mais útil a todos os recantos que nós estivermos. A resposta fala assim para nós: desejarias milagres,
mas Deus os espalha manjeias em vosso caminho. E ainda há homens que o negam. O próprio Cristo convenceu seus contemporâneos através dos prodígios que fez. Jesus, muitos não acreditavam em Jesus. Tanto é o julgamento dele. Não vedes atualmente homens negar os fatos mais patentes se passam diante de seus olhos? Não há aqueles que dizem que não acreditariam ainda que tivessem visto? Tem gente que não acredita, coisas básicas, que o homem foi à lua. Não é por meio dos prodígios. Prodígios quer dizer milagres. Não existe milagre. Quem falar que vai fazer um milagre com você é mentira. Não existe milagre algum. O melhor milagre que existe no ser humano é ele trabalhar, se quitar com a lei e progredir. Procurar se fortalecer dentro do amor do nosso querido Mestre Jesus. Que Deus quer conduzir os homens na sua bondade, Ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem pela razão. Nós temos que ser convencidos pela razão, pela lógica. Por isso que é gradativamente o nosso aprendizado. A gente não pode chegar, ao invés de se a gente sair daqui agora, se a gente for estudar o último livro, vai ficar faltando, tem que começar no primeiro. Para que nós vamos criando uma bagagem, para quando falar no segundo ou no terceiro, nós sabemos o que está sendo falado. Entendeu? Então a doutrina espírita, assim, em síntese para nós, é isso aí. Então, prodígio não existe. Não existe dentro da doutrina espírita, não. Não existe prodígio. Existem fantasias enganosas para aquele que não está preparado e não tem o conhecimento. Entendeu? Bem, hoje também nós temos que falar um pouquinho da Gênesis. Nós temos 5 minutos para falar da Gênesis, que é um outro livro que nós estudamos. A Gênesis, ela foi lançada em 6/1/1868. Então ela fez aniversário ontem. E ela tem 156 anos de lançamento. Esse livro nosso que nós estudamos aqui também. E o livro dos Espíritos, ele é composto em várias partes. Tem aqui a parte do livro dos médiuns, tem a parte aqui do Evangelho, tem a parte aqui do céu e inferno, e nós temos a parte aqui da Gênese, que é esse livro aqui. Simbolicamente, aqui no livro dos Espíritos, ele dá assim, o que é a Gênese. E dentro da Gênese, desdobra-se em muitas, para vocês verem, em várias questões para nós estudarmos. Aqui que é na primeira parte, a Gênesis fala assim para nós. As causas primárias. Deus e o infinito. Prova da existência de Deus. Atributos da divindade. O panteísmo. Tudo isso arrolado à doutrina. Capítulo 2. Elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. Espírito e matéria. Propriedades da matéria. Espaço universal. Capítulo 3, da criação, a formação dos mundos. Aqui, estudando esse livro, a gente não vai ficar nessa mediocridade aí, acreditando nessas fantasias. É os espíritos que vai falar para nós, a criação dos mundos. Quando o mundo foi criado, esses espíritos já existia milênios, bilhões de anos, que criaram isso aí. O espírito e matéria, propriedade da matéria, o espaço universal, relata tudo isso para nós. O capítulo 3, a criação, formação dos mundos, povoamento da terra, Adão. A gente vai falar para vocês o que é Adão, que muitas pessoas se enganam. Diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas no tocante à criação. O nosso Evangelho fala muitos casos da Bíblia, mas são todos eles totalmente selecionados pelos Espíritos. É o que nós devemos saber. O capítulo 4 fala assim para nós, é o capítulo 4 e o último, princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Vai falar para nós, por que hoje a gente chega, fala isso e aquilo? Quem fomos nós nessa criação? O que o Pai, ao nos fazer, queria conosco? E aqui, fala assim para nós, dos princípios básicos, também que alcança a Gênesis, assim,
O princípio da doutrina, a imortalidade da alma constante no nosso ser. E na página aqui inicial da Gênesis, fala assim para nós: a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Vou ler de novo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. É o que nós estamos falando, veio de lá para cá. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela sua suspensão. A lei de Deus é uma só, para todos os dias. A lei dele é para nós aqui uma só. Não existe diferente para um ou para outro. Não existe preferência. A lei é uma só. E vai nos falar por quê. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. A nossa vida, nós colocando assim, fazendo uma análise junto à espiritualidade, é isso que eu acabei de fazer aqui agora. Segundos a nossa vida aqui no planeta Terra. 80, 90 anos, lá para eles, é isso aqui. Então, muitas vezes, vocês podem ver como que nós vivemos muito equivocados em achar que nós somos o máximo em todos os lugares. No entanto, como o Chico mesmo falava para nós, era o cisco. A vida futura, hoje, com os conhecimentos que temos, é uma certeza. A certeza do amanhã. Nós estarmos aqui, meu filho está até presente aí, e aconteceu um fato, deve ter uns 15, 20 anos por aí, dois colegas, e tem vários colegas, desse grupo dele, dois desencarnou ali na linha amarela. O carro foi, bateu num poste e ele foi a desencarnar. E ele vivenciou, um deles não era espírita. Houve um enterro bem, vamos dizer assim, qualificativo em termos de entendimento. Os pais estavam em total desespero, porque eles não tinham entendimento da morte, o que era a perda, por que ele teve que partir. E já o outro, os pais frequentavam o CELD, o Centro Espírita Leon Denis. Foi um enterro de entendimento. Então o que a gente tem que fazer é não falar assim, nunca mais vou ver fulano. Não, até breve. Até breve nós estaremos juntos novamente. Aí, nós temos aqui uma informação que diz assim para nós. Emmanuel fala para nós da nossa missão. Terminando. A missão do Espiritismo é extinguir todos os ódios de homem a homem, de nação a nação. É a aurora da fraternidade universal que se levanta. Isso aqui Emmanuel colocou na Revista Espírita de 1861. Então nós temos, a gente ainda vê esses embates aqui, lá fora, nós temos que ter amor, homem por homem. Homem por homem que eu digo assim, homem, o irmão que está aqui junto a nós, de nação a nação. Saber que naquela nação lá é um irmão meu que lá está também. Nós só diferenciamos um do outro pelo linguajar, apenas. O resto é tudo igual. Só o linguajar das diferenças de localidade de cada um. E fechando com o nosso querido irmão Aristóteles, diz assim para nós: o homem livre é senhor de sua vontade e somente escravo de sua própria consciência. Como está a nossa consciência? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Jesus diz para nós que a lei de Deus está implantada desde o início, desde a primeira vez que nós pisamos o planeta, ou aqui, ou outro planeta, na qualificação de humanos, está implantado na nossa consciência. Nós que temos que desenvolvê-la. Acredito que vocês tenham captado as informações que nós passamos e que o progresso se faça presente em cada um de nós, para que nós possamos cada vez mais nos integrar nessa grande família de Deus que é o nosso Pai.
Paz a todos. Nós te agradecemos muito, viu, Galhardo, pelos esclarecimentos que você trouxe para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Nós pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos procurar nos acomodar da melhor forma possível em nossas cadeiras, lembrando que todos nós temos o nosso anjo de guarda junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Vamos pensar em Jesus, vamos colocar na nossa mente a doce e meiga imagem do Cristo. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os médiuns estarem acompanhados de seus mentores, para que possamos receber os fluidos sãos, aqueles que nós mais necessitamos. Então nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora, a hora do passe. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. A caridade é uma só e atende a todas as necessidades. Os infortúnios ocultos, item 4. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e surgem generosos movimentos para reparar os desastres. Porém, ao lado desses desastres gerais, existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como a de pessoas em seus leitos de dor sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham a procurar ajuda. Quem é essa mulher de ar distinto, com traje simples, ainda que bem cuidado, seguida de uma jovem também vestida modestamente? Ela entra em uma casa de aparência miserável, onde, sem dúvida, é conhecida porque a porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá mora uma mãe de família cercada de seus filhos pequenos. À sua chegada, a alegria aparece em suas faces emagrecidas. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, suavizado por doces e consoladoras palavras, que fazem com que sua ajuda seja aceita sem causar vergonha, porque esses infortunados não são mendigos de profissão. O pai está no hospital, e durante esse tempo a mãe não pôde suprir as suas necessidades. Graças à distinta mulher, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem a fome. Irão à escola bem agasalhadas, e o seio da mãe não irá secar para os filhos mais pequenos. Se entre elas uma ficar doente, nenhum cuidado material que seja preciso prestar-lhe irá repugná-la. Dali ela seguirá para o hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à situação de sua família. Na esquina, uma carruagem à espera verdadeiro armazém de tudo que leva para os seus protegidos que sucessivamente visita. Não lhes pergunta nem sua crença nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a sua visita àquela família, pensa: comecei bem o meu dia. Ninguém sabe qual é o seu nome, onde mora. Ninguém sabe. Para os infelizes, é um nome que nada revela.
mas é um anjo consolador, e à noite uma sinfonia de bênçãos se leva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Porque usa traje tão simples? É que ela não quer, com seu luxo, agredir as misérias daquelas pessoas, porque trouxe a filha em sua companhia, para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A menina também quer fazer caridade, mas a mãe lhe diz: o que pode dar minha filha se nada tens de teu? Se eu te entregar alguma coisa que dês aos outros, qual será o teu mérito? Em todos os lugares da situação da vida, em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto, água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino de Deus em qualquer setor da existência ou da fé religiosa em que foi chamado. Emmanuel fala da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre. Graças a Deus. Jesus querido, Jesus amado, nós só podemos agradecer por ter nos intuído estarmos aqui, começando o nosso dia de uma forma tão beneficente para cada um de nós. Abençoa, Senhor, o nosso dia, abençoa, Senhor, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, que possamos demonstrar, Senhor, que realmente estamos aprendendo a lidar da melhor forma possível, primeiro conosco mesmo, com as nossas dificuldades, e depois para com os nossos semelhantes, para que possamos, Senhor, nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Envolve-nos, Senhor, com o teu manto de paz, de luz, de serenidade, e que esta calma, esse silêncio que nos envolve nesse instante, que possa permanecer conosco por todo o dia de hoje. Em teu nome, Senhor, em nome dos espíritos amigos, queridos, que trabalham no nosso SEAP, na nossa casa de amor, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.